Olá, tudo bem? Como você está? É um prazer recebê-la aqui. Eu sou a Milene, eu sou a idealizadora do MR21, mãe de 2 filhas, uma com 14, a outra com 10 anos. Atuo na área da educação escolar já há mais de 10 anos, além, é claro, do fato de que educação é assunto que eu vivencio desde que eu me conheço por gente, porque minha mãe sempre atuou nessa área. Também atuo atualmente como diretora de ensino em uma escola confessional cristã. Eu quero agradecer você por estar aqui comigo e, possivelmente, se você chegou aqui, significa que você se preocupa ou pelo menos tem curiosidade sobre esse assunto que é tão pertinente, que é tão atual. Passam-se anos, décadas, e esse assunto sempre é vigente, a questão da obediência dos filhos. Pois é, mas eu quero chamar a sua atenção para 2 coisas. A primeira é que o enunciado do que nós vamos conversar aqui, primeiro é genuína obediência. Como assim genuína? Vamos pensar no significado dessa palavra? De acordo com o dicio.com, genuína significa pura, verdadeira, autêntica, fidedigna. Então, quando eu uso esse termo genuína obediência, estou me referindo a uma obediência que ela é verdadeira, que ela é autêntica. Ora, se há uma verdadeira obediência, nós podemos pensar que há pseudo-obediência? Sim, eu vou apresentar esse conceito para ficar mais claro, para você já entender. A genuína obediência significa que o seu filho, ele vai lhe obedecer por uma questão de escolha. Ele não vai obedecer, como na pseudo-obediência, só porque ele vai perder o celular, só porque ele vai ter um castigo, só porque ele vai ser privado de alguma coisa que ele goste tanto. Há muitos filhos que obedecem por esse motivo. O estímulo é o medo, o estímulo é eu não quero perder nada. Mas quando nós falamos em genuína obediência, eu estou me referindo à obediência que o filho ele decide de forma consciente obedecer. Isso é possível? Sim, sem dúvida nenhuma isso é possível. Mas é importante você saber que não é uma fórmula mágica, não é simplesmente siga esses passos e tudo vai dar certo no estalar de dedos. Não é assim, até porque nós estamos falando em seres humanos. Seres humanos estão em desenvolvimento constante. Nós, adultos, precisamos melhorar, estamos nesse processo de melhoria continuamente. Que dirá as crianças, que dirá os nossos filhos, que vieram bruto, né, como uma pedra preciosa, só que bruta. E cabe a nós, as mães, os pais, lapidar essa pedra preciosa para dar a ela o formato ideal, para dar a ela o brilho ideal, para que ela possa atuar na sociedade, fazendo a diferença. É fato de que hoje a sociedade vive um caos, vive crises, e essas crises não são apenas crises financeiras, crises políticas, mas há uma crise muito preocupante, que é a crise de valores, que é a crise de caráter. E cabe a nós, mães, a lapidar os nossos filhos para que eles possam atuar nessa sociedade de forma que eles façam a diferença. Nossa sociedade está clamando por pessoas honestas, por pessoas fiéis, por pessoas de honra, de caráter, de palavra. E cabe a mim e a você fazer isso, certo? Uma outra coisa, a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, mãe, e a proposta do que nós vamos conversar aqui, o que nós vamos apresentar durante todo esse vídeo, a minha proposta é conquiste. Prestou atenção? Conquiste a genuína obediência. Quer dizer que essa genuína obediência, que ela existe, que ela é real, ela é possível, certo? Ela não é uma regra, mas ela é possível. Tem um fator muito importante, que é a conquista. Isso não vem da noite para o dia. Vamos pensar no significado dessa palavra conquista? Ele vem impregnado de uma ideia de que a conquista ela não acontece
num estalar de dedos. Ela não acontece do dia para a noite. Pelo contrário, quando você pensa em conquista, é preciso que nós tenhamos esse pensamento e esse entendimento de que qualquer coisa que você se proponha a conquistar, isso significa que levará tempo. Requer que você invista tempo, requer que você invista energia, paciência, oração, certo? Leitura do momento e muitas vezes nós queremos resolver uma situação de forma imediata. Mas quando nós estamos falando dos nossos filhos, nós precisamos entender que essa obediência ela precisa ser conquistada. É no dia a dia mesmo. É no olho, é aproveitando situações do cotidiano e o caminho que eu vou lhe apresentar aqui, mãe, veja, é um caminho, certo? Você precisa passar por ele, nós precisamos passar por ele. Não é uma fórmula mágica, isso eu já antecipo a você, não vai acontecer da noite para o dia. E olha, na minha experiência, sempre quando eu converso com as mães, eu escuto assim de forma desanimada, sabe? De forma cansada e até em tom de desistência. Mas eu fiz isso e não deu certo. Mas espera aí, quanto tempo você fez? Por quanto tempo você persistiu caminhar, né, nesse caminho que vai te levar a conquistar essa genuína obediência? O fato é que nossa sociedade, quem sabe você que está me ouvindo, mãe, seja assim, o produto, né, o reflexo da sociedade atual, que é uma sociedade imediatista, porque tudo está ao alcance das nossas mãos, é uma questão de toque. Acontece que ser humano não é assim, acontece que formação, que desenvolvimento pessoal de um ser humano requer muito tempo. Mas eu lhe adianto que valerá a pena. Sim, momentos que você talvez tenha que despender mais energia do que o normal, talvez momentos que você tenha que ter mais paciência do que o normal, sacrificar algumas coisas que você está acostumada a fazer, a viver por simples praticidade. Requer que agora, assim como você vai conquistar a obediência genuína, ou seja, aquela obediência consciente, que o filho tem consciência, ele vai escolher obedecer. Não porque ele vai perder algum benefício, não porque ele vai ficar sem o celular, ok? Mas ele entende que é o certo a se fazer e ele escolhe a se fazer. Então nós já estamos falando de caráter. Da mesma maneira, mãe, você precisa, de forma consciente, trilhar neste caminho que eu vou lhe apresentar, de forma consciente mesmo, não fazer, nós precisamos sair do piloto automático, sabe? Nós precisamos entender que as nossas palavras, as nossas ações, o que fazemos e o que deixamos de fazer, o que falamos, o que deixamos de falar e o como fazemos tudo isso, sem dúvida nenhuma, vão criando registros na vida dos nossos filhos. E isso, de certa forma, é o que vai moldar, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, esse caminho que eu vou apresentar, ele é interessante por isso. Ele serve tanto para a mãe de primeira viagem, quem sabe ainda está grávida, quem sabe acabou de ganhar o seu bebezinho, mas serve para essa mãe que tem a criança já de 4, 5 anos, quem sabe um adolescente, sabe? A mãe que ainda está planejando, ainda que está se programando na educação dos seus filhos, porque sim, tem mães que se antecipam. Eu comecei as minhas pesquisas, os meus estudos sobre educação de filhos na minha primeira gestação. A minha filha ainda não tinha nem nascido e eu já estava estudando, me aprofundando, porque havia em mim o entendimento de que era minha responsabilidade a formação, o desenvolvimento daquela criança que Deus havia me presenteado. Mas serve também para você, mãe, que quem sabe já está um tanto quanto cansada, um tanto quanto desmotivada, angustiada, porque percebeu que mesmo teu filho tendo 3, 4, 5 anos, já não lhe obedece, já não lhe respeita. Quem sabe seu filho, sua filha adolescente não ajuda em casa, não contribui com nada, você se sente uma empregada doméstica do seu filho, que não sabe retribuir, que não sabe reconhecer
o seu valor. Então, isso é muito importante. Aí o primeiro princípio que você precisa compreender é que a genuína obediência, ela é resultado de uma relação de respeito. Eu vou repetir. A genuína obediência dos nossos filhos, ela é consequência, ela é resultado de um relacionamento entre mãe e filho, filho e mãe, dos pais com os filhos, acima de tudo com respeito, certo? Agora, como se constrói isso? Você que é mãe, você que é adulta dessa relação, você precisa entender que você vai dar pistas para o seu filho, para essa criança, de como é uma relação de respeito. Sabe? Talvez o teu contexto familiar, o teu histórico familiar não tenha sido dos melhores. Quem sabe o relacionamento entre os seus pais era um dos piores, era briga, era falta de respeito, era xingamento, era panela voando para lá e para cá. Talvez, quem sabe, você nasceu e viveu num contexto em que o pai estava ausente. Eu não sei, sabe? Eu sei que tudo isso interfere sim. Isso tudo reflete em quem nós nos formamos, quem somos. Mas eu pergunto uma coisa para você, até quando isso vai ser desculpa? Até quando o teu passado vai definir o teu presente e mais ainda o futuro do seu filho? Então, mães, é momento de sairmos do piloto automático, é momento de acordarmos, de levantarmos, de assumirmos o nosso papel, sabe, essa função que Deus nos deu tão nobre, tão preciosa, que é educar os nossos filhos. Não basta simplesmente amar, é preciso amar e educar. E esse papel cabe a nós. Sabe, diferente dessas teorias que eu vejo por aí, e eu preciso confessar que eu fico até um tanto quanto constrangida ou até nervosa em ouvir algumas coisas que nos levam a pensar que a felicidade dos nossos filhos precisa estar acima de tudo, e eu como mãe, como eu quero ser uma boa mãe, eu preciso me desdobrar e fazer tudo para que meu filho tenha do bom e do melhor. Uma boa mãe é aquela que dá ao filho que ela não teve na sua infância. Isso é um mito. Isso precisa ser desconstruído. Isso é um conceito errado que nós assimilamos por alguma razão. Nós como mães, nós temos o instinto protetor, aquele instinto que ama, mas nós precisamos despertar em nós esse instinto de educadora. Dar ao filho tudo o que ele quer, simplesmente para satisfazer a sua vontade, para vê-lo feliz, isso não apenas não é certo, como é prejudicial a curto, a médio e a longo prazo. Isso só vai trazer prejuízos significativos no relacionamento de vocês e, pior ainda, mãe, quando essa criança, quando esse adolescente tiver que encarar a vida lá na sociedade, a sociedade não vai amar como você ama. A sociedade não vai dar tudo o que ele deseja como você dá. Então é preciso entender que Deus confiou a você essa criança. Ele não é fruto do acaso. Seus filhos não são frutos do acaso. Deus não errou quando confiou a você. E sabe mais, mãe? Tudo o que você precisa para educar essa criança, uma criança de valores, de princípios, de caráter, temente a Deus, que saberá fazer boas escolhas no futuro, que atuará na sociedade de forma ética, respeitosa e honrosa, tudo o que você precisa para desenvolver essa criança, você já tem. Deus já lhe deu. Cabe, portanto, a você assumir este papel, cabe a você compreender esta missão que Deus lhe deu e Deus já te capacitou, certo? Não esqueça disso. Você não precisa de fórmula mágica, até porque nem existe. Você não precisa dar do bom e do melhor. Não que seja errado, por favor, não é isso que eu estou querendo dizer, mas há momentos em que mesmo você tendo é importante você não dar. Tudo que você precisa, Deus já lhe deu, certo? Está em você. Você ama seu filho? Certo? Pois bem, é o que precisa. O amor que exige, o amor que educa, o amor que ensina, que orienta.
Então, diferente de todas essas teorias que eu tenho visto por aí de forma até que me cansa, o que eu proponho para você, mãe, é chamar para si a responsabilidade. Sim, enquanto nas outras teorias diferentes, elas focam na felicidade do filho a qualquer custo. E sabe qual é o resultado disso? O que eu tenho visto inúmeras vezes são mães, pais reféns dos seus filhos. Eles se desdobram, eles se desgastam emocionalmente, psicologicamente, gastam o que não têm para satisfazer o desejo dos filhos e sabe o que acontece ao final? Eles temem, é um temor, um medo que o filho deixe de amar se não atender à vontade deles. E o filho? Isso não traz para eles um entendimento de que eu preciso respeitar. Isso não traz para ele um sentimento de gratidão. Pelo contrário, eles pensam que desejo é direito e os pais precisam atender, certo? E as coisas não funcionam dessa maneira. Mas vamos lá? Vamos caminhar? Olha só, o primeiro caminho, primeiro princípio que eu quero apresentar para você é o princípio da conversa, do diálogo. Você precisa deixar claro para o seu filho exatamente o que você espera dele. Então, esse princípio significa: converse sempre. Deixe claro o que espera dele. Sim? Isso é muito importante. Veja, eu ouço muitas mães dizendo: mas eu falei para ele fazer a tarefa. E por que é que ele não fez? Mas eu mandei ela lavar a louça. E por que é que ela não lavou a louça? Se você precisa repetir várias e várias vezes o mesmo comando e ainda assim você não tem o retorno esperado, então significa que a comunicação está falhando. Nós vamos falar agora de um princípio muito importante no relacionamento que se constrói no que diz respeito à obediência e nessa construção de um relacionamento de respeito entre mãe e filho. Certo? Imagine assim, quando você vai conversar com uma pessoa importante, uma pessoa que de repente não seja tanto do seu convívio, enfim, você vai ter a oportunidade em conversar com o prefeito da sua cidade, tá? Você vai de repente receber na sua casa uma pessoa que você admira, um representante religioso, quem sabe um representante político, sei lá, alguém que você gosta, alguém que para você tem algum valor, que seja um familiar seu. De que forma você recebe essa pessoa? De que forma você se comunica com essa pessoa? Enquanto ela está lá na sua casa, você está lavando louça, você está varrendo a sua casa, você está assistindo, você está no celular enquanto conversa com essa pessoa? Claro que não. Por quê? Você entende que ela é importante. Então você vai prestar a ela a devida atenção. Com os nossos filhos deveria ser da mesma maneira. Quando nós construímos um relacionamento de respeito, mãe, nós precisamos entender que os nossos filhos são tão ou mais importantes do que essas pessoas com quem nós pararíamos tudo para conversar, para dar atenção. Então esse é o primeiro princípio, converse sempre e deixe claro o que espera dele. Então olha só, às vezes as mães se queixam, como eu já disse, puxa, mas eu falei, mas eu cobrei, eu mandei estudar, né? Mas assim, como se o falar justificasse, ó, minha parte eu fiz. Eu não sei o que eu faço com essa criança, eu não sei o que eu faço com esse filho, porque eu falo e ele não obedece. Então veja bem, de que maneira você fala? O importante não é apenas o que você fala, mas o como você fala. Então conversar com o filho, principalmente quando você precisa deixar claro o que você espera dele, requer que você prepare o ambiente. Não adianta você cobrar que ele faça a tarefa dando os gritos lá enquanto prepara a refeição. Não adianta você pedir para ele que vá estudar, que ele largue o celular, enquanto você está fazendo qualquer outra atividade. É importante que você pare o que esteja fazendo e fale olho no olho. Isso cria relação, isso cria intimidade, isso cria importância.
Ele vai ter a noção, ele vai ter o senso da importância porque você parou tudo. Então, por exemplo, se você quiser estipular na sua casa uma nova regra, uma nova rotina, uma nova dinâmica, para que você comunique isso ao seu filho, não pode ser de qualquer jeito. Você precisa preparar o ambiente, desliga a televisão, desliga celular. Filho, agora nós vamos conversar, esse assunto é importante. E, nossa, se você notou, faz ele notar. Você notou que a mãe desligou isso, nós deixamos tudo em silêncio, porque o que eu tenho para falar para você é muito importante. E eu quero ter certeza de que você vai entender até o final o que nós temos para dizer. E aí, é claro, você vai adaptar essa conversa conforme a faixa etária do seu filho, certo? E aí você começa, olha, a partir de hoje nós decidimos que vai ser importante nós adotarmos essa rotina, você tem dormido até tarde, mas agora faz-se necessário que você tenha um horário fixo para levantar. E aí vai explicando, né, a criança como vai acontecer. É importante que você se certifique de que ele entendeu. De que maneira? Você entendeu? Sim. Então repita para mim o que é que eu espero de você. Repita para mim como vai ser a nova rotina. E aí, caso ele não consiga lembrar de tudo, né, também você não pode fazer uma pauta de reunião como se fosse uma reunião profissional. Vamos lembrar que é uma criança, um adolescente. E não coloquem coisas além de que eles não vão poder assimilar. É importante que você comunique, que você fale de forma tranquila, o ambiente precisa estar tranquilo, ele precisa entender que essa conversa pode ser algo rotineiro. Ela não vai ser apenas para estabelecer rotina. Essa conversa não vai ser apenas para você cobrar alguma situação, mas vocês podem também se reunir e preparar o ambiente com tranquilidade para outros assuntos, simplesmente para saber, daí filho, como é que foi essa semana na escola? Tá tudo bem? Né? Isso é importante, porque isso vai se tornando algo natural. E tudo que é natural, ele vai eliminando ansiedade, nervosismo, e é importante que isso aconteça, certo? Mais do que comunicar de forma clara o que você espera do seu filho, é importante também que você deixe claro quais serão as consequências caso ele ou ela não atendam aquilo que você comunicou. Sim, isso é extremamente importante. Então, olha, o nosso combinado é que você levanta e já arruma a sua cama. Caso isso não aconteça, a consequência será essa, certo? Os pais sempre vão, de forma quase unânime, escolher algumas punições, digamos assim. A criança não arrumou a cama, ficou sem celular. A criança não fez tarefa, ficou sem celular, por exemplo. Veja bem, a consequência que você estabelecer, ela precisa estar relacionada com o que aconteceu. Então a criança que vai brincar, mãe, posso pegar a caixa de brinquedo? Pode brincar à vontade, mas depois você precisa guardar. Deixe claro para seu filho que o momento da brincadeira só vai acabar quando todos os brinquedos estiverem guardados. Caso a criança não guarde os brinquedos, qual será a consequência? Vai ter que doar esse brinquedo para alguma criança. Sim, ele vai perder. Entende que a orientação e a consequência estão intimamente ligadas. Isso é importante. Isso precisa fazer sentido. Aí você pensa, mas como que eu vou? Qual vai ser a consequência caso ele não, não faça a tarefa? Aí você precisa usar da sua criatividade. Ele não fez a tarefa por qual razão? Ele ficou dormindo, então de hoje em diante vai dormir mais cedo. Entende? Você precisa criar relações diretas, específicas do seu comando com a consequência. O segundo caminho, o segundo princípio que eu quero apresentar para você é explique sempre os porquês. Sim, a criança precisa entender o porquê daquela regra, o porquê daquela orientação. Às vezes nós, na nossa arrogância adulta, simplesmente porque sim. A nossa justificativa para os nossos filhos é porque sim, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu que mando e simplesmente faça isso. Mas lembre, mãe, nós estamos aqui propondo
a construção de um relacionamento baseado no respeito, certo? E nós respeitamos a quem nós confiamos. Entender o porquê de fazer algumas situações, sem dúvida nenhuma, gera na criança, ainda que de forma inconsciente, gera segurança para que ela venha executar, assimilar e obedecer de forma genuína, certo? Então, por exemplo, assim, a criança, seu filho, ele quer comer o chocolate próximo ao horário do almoço. Evidente que se ele comer esse chocolate, isso vai acabar com a fome, com o apetite na hora do almoço. Pois bem, ele vai pedir, e se for uma criança assim bem insistente, vai insistir 1, 2, 3, quem sabe às vezes até começar a fazer birra, chorar, se vitimizar. Ele precisa entender de forma clara o porquê da regra de não comer doces antes do almoço. Então você precisa chamar essa criança, parar o que você está fazendo, né? Olho no olho. Talvez se você não possa fazer no momento, você precisa retomar essa conversa num momento mais tranquilo, mas deixar claro, filho, veja bem, é gostoso o chocolate, é uma delícia, a mãe ama chocolate, mas é o seguinte, você não vai comer chocolate antes do almoço, não é porque eu sou ruim, pelo contrário, eu amo você, eu quero o seu melhor. Sabia que eu também às vezes tenho vontade de comer chocolate antes do almoço? Mas eu não faço, porque eu sei que se eu comer doce antes do almoço, na hora de almoçar, eu vou ficar sem fome. E aí, claro, mãe, você vai adaptar a sua linguagem, repito, conforme a faixa etária do seu filho, da sua filha. E vai dizer, por mais que seja gostoso, quando você come o chocolate, na hora do almoço você vai ficar sem fome. E aí, as vitaminas para o seu corpo, o feijão, que tem no feijão, no arroz, na carne, na verdura, tudo isso que traz força para você, tudo isso que vai fazer você ficar inteligente, mais forte, mais rápido, você não vai conseguir comer. Então, o que vai acontecer? Quando a mãe terminar o almoço, todo mundo almoçou, você não almoçou porque comeu chocolate. Aí vai dar fome de novo. Mas já acabou o feijão, o arroz, a carne. Por mais que ele não goste, você precisa dizer isso. E aí vai comer o quê? Vai comer outra bobageira, porque é o que for mais prático, uma bolacha, né, um chocomilk, um salgadinho. E aí, meu filho, você vai ficando fraquinho, porque os nutrientes estão nas comidas boas, na comida de verdade. Pois bem, isso vai não apenas prejudicar você ficar fraquinho, ficar mais devagar, não vai aprender tanto, a tal ponto que, quem sabe, você pode até ficar doente e eu vou ter que levar você para consultar e assim por diante. Enfim, você constrói o entendimento da regra que parece só uma implicância, não come doce antes das refeições. A criança, ela entende que existe um porquê. Ela pode não aceitar, ela pode continuar não gostando dessa regra, mas uma coisa é fato, ela vai entender o porquê. E ainda nesse sentido, que a criança precisa entender o porquê de cada coisa, quando você, mãe, decidir quebrar alguma regra, quebrar a rotina, é importante comunicar isso ao seu filho. Seja ele mais pequenininho, seja ele já adolescente, ele precisa entender que houve uma necessidade pontual ou simplesmente uma decisão. Olha, nós decidimos que hoje nós vamos comer um lanche no lugar do almoço, para otimizar o nosso tempo em função da viagem, em função do trabalho, enfim. Mas precisa ficar claro o porquê aquela regra foi quebrada, né? E acima de tudo, que quem decidiu quebrá-la foi você, a mãe, a maestra da dinâmica do dia a dia, da rotina da casa, certo? Então não se esqueça, sempre comunique, sempre converse, sempre deixe claro o que você espera, qual vai ser a consequência do seu filho caso ele não atenda o que vocês combinaram e ainda, se por alguma razão, alguma regra do dia a dia for quebrada, é importante que você inclua a criança. Gente, isso dá um senso de importância tão grande. Olha, filho, eu sei que você talvez não entenda, mas hoje a mãe gostaria que você simplesmente compreendesse
que hoje eu vou liberar você comer o chocolate próximo ao almoço, porque eu me atrasei e o almoço vai demorar mais do que eu esperava. Então eu vou abrir uma exceção hoje, apenas hoje, e aí isso vai trazendo para a criança esse senso de respeito, porque ela se sentiu importante, afinal de contas, você explicou o porquê para ela. É um senso de respeito e de importância. O terceiro princípio que nós vamos falar agora significa que você precisa estar atento a tudo. Então, esse caminho que eu vou apresentar é: aproveite cada situação para educar. Isso mesmo, vou repetir. Aproveite cada situação, cada momento, cada fato para educar. Você precisa ser, no melhor sentido, oportunista. Perceber que as circunstâncias, os acontecimentos ao redor, não apenas o que acontece na sua casa, são oportunidades riquíssimas para você educar o seu filho. Eu vou explicar melhor. Imagine que você está no supermercado e você, juntamente com seu filho, presencia uma cena de birra de uma criança qualquer. E aquilo chama a atenção. Eis aí uma enorme oportunidade para você educar seu filho. Você precisa conversar com ele, talvez ali no mercado não seja o lugar adequado, mas você precisa retomar essa conversa e aproveitar o que ele vivenciou. Você pode, digamos assim, no ouvidinho dele discretamente: filho, você está vendo isso? Você está vendo? Filho, você está escutando isso? Depois a mamãe vai falar com você sobre isso, se for uma criança. Já se for maiorzinho, você viu, filho? Então, depois a mãe conversa sobre isso, certo? É importante que você faça com que a atenção dele ou dela se volte para aquele acontecimento, certo? Talvez já no carro, quando vocês estão voltando para casa, quem sabe em casa, você aproveita o que ele viu e chama a atenção, volta a atenção dele para aquele fato. E aí você começa a falar: olha, filho, você sabe que nós não podemos julgar aquela família, nós nem conhecemos aquela mãe, aquela criança, mas uma coisa é certa. Me diga, o que você achou? O que você entendeu daquela criança? Talvez ele nem consiga falar. Por quê? Porque ele nunca parou para pensar sobre esse assunto, né? Mas você pergunte: o que você achou? O que você entendeu? O que será que aconteceu que a criança estava se jogando no chão e gritando tanto? Como será que a mãe daquela criança se sentiu? Repito, ainda que ele não tenha a resposta, você vai levar ele a refletir sobre aquela situação. E aí entra você, mãe, orquestrando, orientando, lapidando seu filho. Você pode começar dizendo: olha, eu fiquei imaginando a vergonha que a mãe daquela menina passou, porque ela gritava. Eu não sei o que ela queria, talvez ela queria algum doce, talvez ela queria algum brinquedo, não sei. Mas será, filho, que justifica ela fazer aquela gritaria toda? Será que era necessário todo aquele escândalo dela? O que você acha? Vai fazendo ele refletir, você vai conversando e ensinando. Pois olha, filho, eu digo a você que com certeza aquela mãe ficou com muita vergonha, porque por mais que uma criança queira alguma coisa, veja você, lembra aquela situação? Ou quando você quiser alguma coisa, basta pedir. Se a mãe tiver condições, dinheiro, eu vou comprar. Ou talvez, filho, você me peça alguma coisa que mesmo eu tendo dinheiro, eu vou dizer não, porque eu sou sua mãe. Eu sei o que é melhor para você. Então você vai educando, você vai orientando. Percebe que você vai ampliando a capacidade de análise, de compreensão, de leitura de contexto. Mãe, isso é preciosíssimo, isso é riquíssimo se você aproveitar situações do dia a dia. E aí é importante você conduzir essa conversa nunca em tom de julgamento das outras famílias. Olha que ridículo aquilo que foi feito, nós não fazemos isso de forma alguma, porque aí você vai estar, sem perceber, incutindo a arrogância no seu filho. Então cuidado, mas fazê-lo refletir sobre aquela situação é sem dúvida nenhuma um grande ganho, uma grande lição que ele vai levar por toda a vida.
A vida é uma escola, não é assim que nós ouvimos? E é simples, então cada circunstância pode nos trazer uma lição. E você entendendo que seu filho é um ser humano em desenvolvimento, cabe a você aproveitar essas oportunidades e incutir nele essa capacidade de reflexão, de análise, para que ele faça a leitura. E aí você pode concluir dessa forma: filho, eu estou muito feliz. Eu me sinto muito feliz porque você nunca me fez passar essa vergonha. Eu estou feliz porque eu posso ir ao mercado com você com tranquilidade e eu sei que mesmo que eu não compre alguma coisa que você queira, eu sei que mesmo que eu diga não, meu filho, você jamais vai ter atitude como a daquela menina, porque você entende que eu quero o teu melhor. Mesmo que a mãe não diga sim para tudo, eu estou cuidando de você. Entende? E isso vai gerar neles responsabilidade, isso vai gerar maturidade. Essas crianças precisam amadurecer. Eu estou assim perplexa em perceber que, é claro que nós mães, a gente sempre fala assim, eles sempre vão ser os nossos filhos, nossos bebês. Mas pense, um bebê que nasce e permanece bebê é uma aberração. Isso não existe. E aí nós queremos conservar esse pensamento na maneira que ele se desenvolve. Fisicamente eles podem estar maiores, podem estar desenvolvidos, mas atenção, cuidado. Se você, mãe, se nós não desenvolvermos neles a maturidade, sim, eles vão ser um bebêzão emocional. Isso é um absurdo, isso é ruim, sabe? Porque você não vai estar todos os momentos da vida presente. E aí, quem é que vai socorrer esse bebê de 20 anos? Quem é que vai resolver as situações para esse bebê de 11 anos? Não é mais bebê. Então, nós precisamos desenvolver essa maturidade e temos a vida como uma escola. Podemos aproveitar cada situação, cada circunstância para ajudá-los nesse processo tão importante. O quarto princípio é extremamente importante. Jamais, repito, jamais compare o seu filho com outra criança. Parece tão óbvio isso, mas inúmeras vezes eu percebo que as mães recorrentemente fazem isso. Comparam seus filhos entre os seus próprios filhos ali, porque o teu irmão é isso, a tua irmã é aquilo. Ou então, o primo, né, o coleguinha da sala. E isso é terrível. Isso traz um dano gigantesco no emocional, no psicológico do seu filho. E não importa a idade. Aliás, quanto maior seu filho é, maior será a lacuna que vai abrir na vida emocional dele. Ninguém gosta de ser comparado. Nós adultos que temos a capacidade ou a maturidade, ou pelo menos deveríamos ter a maturidade em filtrar comentários, críticas e até mesmo comparações que fazem a nosso respeito, deveríamos analisar, puxa, isso pode ser verdade, isso não. Mas enfim, o fato é que a comparação, ela não é algo bom, é algo ruim, sabe? Principalmente para crianças e adolescentes. Porque a ideia que vem implícita à comparação é uma ideia de rejeição, é um sentimento de rejeição. E a criança, ela começa a pensar de forma inconsciente, mas começa a agir dessa maneira, pensando assim, puxa, então para que eu sirvo? Né? E pior, o que isso vai impactar diretamente no que nós estamos falando sobre obediência? Isso tem a ver com que a autoestima dessa criança, que está se sentindo rejeitada e inferior devido à comparação, a torne uma criança desobediente, ou porque ela se tornou indiferente ao que você, mãe, fala, ou porque ela vai tentar sempre se parecer, ser uma cópia desse modelo com quem ela foi comparada. Isso é muito danoso, isso é muito cruel. Pelo amor de Deus, mãe, se você já fez isso na sua vida, eu lhe oriento que não apenas você pare de fazer, mas peça perdão para o seu filho. Sim,
peça perdão, porque seguramente alguma ferida já foi aberta. Então veja bem, a criança com esse sentimento de inferioridade, ela pensa, mas por que eu vou obedecer? O que adianta eu fazer? No final das contas, a minha mãe sempre valoriza o fulano. O que adianta eu fazer que no final das contas nada que eu faço tá bom? É só o que o ciclano faz é o que tá bom? Entende? Então isso começa a gerar uma indiferença. O que você fala ou deixa de falar, mãe, as orientações que você faz, para ele é entrar por aqui e sair por aqui. Certo? Mas veja bem, o que causou isso? Ele está apenas reagindo a algo tão cruel que foi feito com uma comparação entre ele e outra criança. Certo? E a segunda coisa, que pode ser danoso, eu não sei se é tão pior quanto a primeira, é que a criança, ela se desgasta, ela se desdobra para imitar o modelo com quem ela foi comparada. Então, ela passa a se anular. Ela passa a não ter desejo próprio, vontade própria, opinião própria. Isso é muito danoso, porque ela anula a sua identidade, porque ela entende que ela precisa agradar você, mãe, a qualquer custo, a qualquer forma. E aí você vai ter uma criança que não vai ser ela propriamente dita e também não vai ser a outra criança com quem você a comparou. Dá para entender o caos que isso causa na vida da criança? Dá para perceber o transtorno que isso vai causar na vida da criança? Isso é terrível, mãe. Então veja bem, não compare, você pode comparar as atitudes, mas aí você precisa deixar claro. Filho, veja bem, porque às vezes a própria criança se compara e você precisa contornar essa situação. Veja bem, você foi com a nota 70 e o seu amiguinho foi com a nota 98. Quer dizer que ele é melhor que você? Não. Filho, eu sei você. Eu vi que você estudou, eu vi que você se dedicou, você fez todas as tarefas, você reviu o conteúdo, então você deu o teu melhor. Eu estou orgulhosa por essa nota que você conseguiu e você também precisa estar. Mas o fulano foi melhor que eu. Mas espera aí, filho. Você é você. Não é aquela velha frase que já virou, enfim, até piada. Você não é todo mundo. É o que as mães dizem. E de fato, o teu filho é o teu filho. Ele nunca vai ser, graças a Deus por isso, igual o filho da vizinha, igual o teu sobrinho. Pelo amor de Deus, mãe, você precisa olhar para ele e ver a preciosidade que ele é. É bem provável que ele seja meio, meio largado em algumas coisas, que ele não consiga realizar outras, mas você precisa focar naquilo que ele é bom, naquilo que ele já tem de qualidade, potencializar, desenvolver e sempre falar, filho, você não é bom nisso, mas você pode ser. Entende? Você precisa, mãe, desde cedo, ir comunicando isso para o seu filho, que, sabe, a gente padroniza, coloca uma etiquetinha e ponto final. Por exemplo, o meu filho é bagunceiro. É bagunceiro. Ou então, meu filho vai bem na matemática, mas no português, sabe? Aí você começa a internalizar isso como uma verdade. Isso não é uma verdade. Filho, você pode ter alguma dificuldade em português, é verdade. Então o que você vai fazer? Vai estudar mais. Vai se dedicar mais em português até que você fique tão bom quanto é em matemática. É assim que as coisas deveriam funcionar. É isso que os pais precisam comunicar aos filhos. Não colocar, rotular uma etiqueta, dizer você é assim e ponto final. Olha, filho, eu percebo que você tem uma dificuldadezinha aí em se organizar, em deixar o quarto arrumado, então nós vamos melhorar isso, certo? Quando você perceber que seu filho é precioso e que ele tem um potencial enorme para desenvolver o que quer que seja, qualquer que seja a área dele, mãe, você vai desenvolver essa criança de tal maneira que você vai ficar bobo. E aí eu quero compartilhar com você, quero abrir aqui um parênteses, porque eu me recordei exatamente disso. A minha filha mais velha, hoje com 14 anos, hoje, ela comunica-se com as pessoas, ela conversa, ela sorri, ela interage, sabe? Ela até consegue ser acolhedora, assim, quando chega algum adolescente novo ali, ela consegue abraçar e puxar para a turma.
Mas ela não era assim. Pelo contrário, ela parecia um bichinho no mato. Ela se escondia, ela não cumprimentava as pessoas. E para mim seria tão cômodo dizer, ela é assim mesmo, ela é tímida, deixa ela. Pelo contrário, eu e meu esposo decidimos que ajudaríamos ela. E foi um processo de anos. Quando ela começou a trazer essas características que estavam muito mais fortes, por volta dos 4 anos de idade. E desde então nós fomos trabalhando agora. Olha só, como seu filho é muito tímido, como que você faz para desenvolver isso nele? Não é comparando ele dizendo, ele é tímido mesmo e ponto final. Não, é você desenvolvendo. Bom, aí seria um assunto para outro vídeo, né? Que nós não temos tempo aqui. E sabe, mães, eu realmente gostaria de poder esgotar o assunto aqui, mas eu sou incapaz de fazê-lo, porque falar sobre filho, educação de filho, é assunto para meses, talvez anos, porque nós estamos falando em seres humanos, ok? Então, para finalizar este princípio, jamais compare o seu filho com qualquer outra criança. Você pode comparar as atitudes, você pode comparar os resultados. E a partir da comparação dos resultados, você trabalhar, né, com ele dizendo, mas se o resultado do amigo foi melhor, o que será que ele fez? Será que ele estudou mais ou ele ficou mais tempo no videogame como você ficou? Entende? Sempre focando na atitude, no resultado e jamais comparando as pessoas. O 5º princípio é: faça-o perceber que ele é responsável por suas ações. Exatamente, mãe. Cabe a você desenvolver no seu filho essa percepção, esse senso de autorresponsabilidade. E isso começa desde que eles são pequenininhos. Quer ver um exemplo? A criança está andando, está brincando e de repente ela cai e se machuca. Talvez ela chore, talvez não. Mas quando a criança chora, eu vi isso tantas vezes, o que as mães falam? Bate no chão. Chão feio! Ai, que chão sujo, eu vou dar uma surra nesse chão. Ou então a criança está correndo, vem desembestada de lá e bate na quina do sofá. Mas que sofá feio, vamos brigar com o sofá? Gente, que é isso? Você parar para pensar, isso é absurdamente insano. Né? O móvel está ali completamente parado, é a criança que estava em movimento. Bom, o fato é que se isso acontecer, não faça isso. Você está dizendo que a culpa, né? Olha a mensagem que você está internalizando para essa criança. Algo deu errado, você caiu, você se machucou, você não se deu bem, mas a culpa não é sua, a culpa é do sofá, a culpa é do chão. Olha que absurdo, essa criança vai crescer achando de forma inconsciente, mas ela vai crescer pensando que tudo que der errado na vida dela, a culpa é dos outros. A culpa é da outra pessoa, a culpa é da circunstância, e aí, mãe, você estará criando um adulto vitimizado. Ele é vítima da situação, ele é coitadinho. Meu Deus do céu, você conhece alguém assim? Algum adulto assim? Pois bem, esse adulto hoje é reflexo de como ele foi educado. Então, você precisa desenvolver esse senso de autorresponsabilidade. Quer ver um outro exemplo que eu vivencio inúmeras vezes no âmbito escolar? Quando o aluno vai mal numa prova, ou ele não atinge uma nota satisfatória para os pais num trabalho ou na prova, sabe geralmente qual é a primeira reação da mãe? Ela vai na escola, ela quer saber por que o filho foi mal. Porque o filho já disse que ele não entendeu, ele não entende o que o professor explica. Porque do jeito que o professor explica, e aí começa a apresentar justificativas do porquê o filho foi mal. E ainda ela quer validar esse argumento dizendo, eu já conversei com outras mães, né? E elas concordam, elas também dizem que os filhos estão com dificuldade. Mãe, esse papinho é para mãe Nutella, ok? Agora, se você é uma mãe raiz, uma mãe preocupada com o desenvolvimento do seu filho, se você está preocupado com a genuína obediência dele, pensando no desenvolvimento dele de curto, médio a longo prazo, quem ele vai se tornar,
Então você não pode ter esse tipo de atitude. Qual deveria ser a tua atitude? Qual seria a atitude mais certa nesse caso? Filho, o que aconteceu? Diga aí. Qual é a tua opinião? Quais fatores levaram você a ir com uma nota tão baixa, com uma nota tão ruim? E claro, por instinto de sobrevivência, ele vai transferir a culpa, a responsabilidade para outra pessoa. Ah, mãe, eu não entendo o que o professor explica. Ai, aquele conteúdo tá muito difícil e aquele dia eu perguntei pro professor, ele não veio na minha carteira tirar dúvida, foi por isso, certo? E aí você vai falar, bom filho, você está lá para estudar. O teu papel era ter tirado a dúvida. Às vezes o professor não foi na carteira naquele momento, porque ele estava fazendo outra coisa, mas depois você insistiu? Você procurou ele em outro momento? Não? Puxa, filho, você poderia ter feito, certo? Ô filho, e aquela tarefa que era a fixação do conteúdo você fez, não lembra? Então, possivelmente essa tarefa teria te ajudado nesse exercício. Entende, mãe? Você começa a tirar o foco da responsabilidade que o seu filho jogou no professor, na escola, no amigo, certo? E começa a ensinar ele que ele precisa chamar para si a responsabilidade. Os resultados disso é algo fabuloso. Você estará ensinando, educando seu filho a ser responsável pelo que ele faz. E percebe que esse é um princípio que você aplica desde que ele é pequenininho até quando ele se tornar um adulto? É extremamente importante. Nós estamos cheios de pessoas vítimas, e reclamam disso, reclamam do governo, do tempo. Tá, mas e aí, você está fazendo o que com relação a isso? Certo? Puxa, algo não deu certo, o comércio, a indústria faliu, ok. Todos nós somos passíveis de frustrações, de problemas, de situações adversas. E se você manter ou alimentar seu filho a essa atitude dele, certo? De transferir a responsabilidade para outros ou para outras circunstâncias e não ensinar ele a assumir a responsabilidade, sabe qual vai ser o resultado disso? Qualquer adversidade, pequena, coisa pouca, que ele vivenciar, qualquer problema que ele enfrentar, ele não tem resistência, ele não tem força para enfrentar o problema. Ele se entrega. Sabe que uma das causas da depressão na adolescência não tem muito a ver com essa questão só de ficar na internet. A questão é que a internet tira ele do mundo real. E quando ele precisa enfrentar um problema, nem que seja uma nota baixa na escola, porque ele ficou frustrado, ele não sabe o que fazer. Né? Ele prefere dizer que o professor implicou com ele, que a professora está de marcação com ele. E aí ele se torna uma vítima. E vai ser sempre assim. Vai ser assim no casamento dele, vai ser assim no relacionamento com os filhos, vai ser assim na vida profissional, vai ser assim na vida espiritual. Esse conceito que vai estar internalizado de se vitimizar e de não se responsabilizar vai se estender por toda a vida. A não ser que por um milagre ele tenha uma luz, brilhe uma luz e ele comece a perceber e a reconhecer que aquilo que ele vivencia é resultado das suas ações, das suas decisões. Então vejam, hoje o mundo tem tantos profissionais coach, né? Tem tantos coaches e eles ajudam exatamente. Uma dessas questões é essa: se conheça. Saiba que você é responsável, você pode mudar qualquer situação, mas é preciso ter envergadura, é preciso ter força, é preciso ter resistência. E isso, mãe, repito, é você que vai desenvolver no seu filho essa força, essa garra de não deu certo, filho, não faz mal, tenta de novo. Não foi dessa vez, vai ser da próxima, porque você é capaz. Não deu certo, não deu mesmo. Chore, pode chorar, pode doer, porque a frustração dói, não é verdade? A frustração dói. Poxa, se a gente puder evitar problema, quem é que não quer evitar problema? Mas eles são inevitáveis. Então, se você ama o seu filho, ensine-o, desenvolva essa capacidade de autorresponsabilidade, porque ele vai ser um ser humano forte, um ser humano capaz de vencer, de passar por cima das adversidades e poder estender a mão e ajudar outras pessoas. Já pensou? Que coisa maravilhosa! Ele não apenas vai ser uma pessoa feliz
porque ele sabe que apesar do que deu errado, ele pode consertar, ele tem a chance de arrumar e de melhorar, ele também vai poder estender a mão e ajudar outras pessoas. O sexto princípio é: seja coerente. Exatamente. Vejam, a coerência no seu dia a dia, a coerência entre o teu discurso e a tua prática é extremamente importante, porque ele vai gerar segurança e, mais ainda, confiança. Veja, confiança não é uma coisa que você fala, confia em mim, e pronto, agora eu já confio. Não, a confiança se conquista. Então, a coerência, mãe, entre o que você fala e o que você pratica, o que você vivencia, vai construir no seu filho um respeito muito grande por quem você é. Porque se você diz uma coisa e faz outra, isso vai começando a gerar uma confusão na cabeça dele. E ele pode ser pequeno, ele não vai conseguir verbalizar, explicar e talvez não vai conseguir nem te questionar sobre isso, certo? Mas você vai comunicar ele, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E aí ele começa a perceber, mas espera aí, ela está falando que não pode, mas ela faz, logo eu também posso fazer. E o pior disso tudo, a incoerência às vezes dos pais podem gerar uma revolta na vida dos filhos. E isso é terrível, porque quando o filho começa a bater boca, discutir, questionar, mas não questionar só para entender, um questionar para jogar na cara mesmo, sabe? Significa que ele percebeu, ele assimilou a incoerência dos pais. E isso é algo terrível. Então ele pensa assim, por que é que eu vou fazer e obedecer se meu pai e minha mãe fazem absurdamente diferente do que eles mandam eu fazer? Porque comigo tem que ser diferente. E aí, pai e mãe, não vale aquela fala ali, faça porque eu estou mandando. Né? Ele pode valer até certo ponto, pode funcionar até certo ponto, mas vai chegar um momento que isso não vai mais adiantar, que isso não vai funcionar. E aí o relacionamento pautado no respeito, que talvez nunca existiu, começa a desmoronar. Então, um princípio do respeito para com seu filho é ser coerente, certo? Eu peço para que ele faça dessa maneira porque eu acredito que esta maneira é o correto e mais, eu faço. Eu não me recordo agora de quem é a frase, mas há uma frase que diz assim, que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única forma de ensinar. Olha que profundo isso, mãe. Então não adianta você dizer, orientar, cobrar e você faz exatamente o que você pede para não fazer. Por exemplo, olha, é feio mentir, não minta para mim porque eu sou sua mãe. Aí ele pega você mentindo no telefone, entende? Ou então, olha, não pode passar horas no celular porque você só fica... E é exatamente o que você faz, você fica o tempo inteiro no celular. Durante as refeições eu não quero que mexa no celular, guarda o celular, mas você está ali comendo no celular, entende? Lembra do princípio anterior? Se isso for necessário, explica, olha, filho, você sabe que a mãe não gosta de celular durante as refeições, mas eu estou com uma situação no trabalho importante, urgente, eu preciso estar à disposição. Então, meu celular vai ficar aqui do meu lado e se precisar, sim, eu vou responder, enfim, os meus colegas de trabalho. Aí fica claro, você quebrou uma regra, um princípio, mas você não foi incoerente. Pelo contrário, é uma necessidade pontual e você foi flexível. Há muita diferença. Então, pai, mãe, não se esqueça que a coerência é uma forma de respeitar, sabe? Primeiro a si mesmo e depois aos filhos. Porque eles crescem, eles têm uma percepção muito aguçada. E isso vai fazer muita diferença na visão deles, como o meu filho me vê, como o meu filho me percebe, certo? Então, se você quer esse respeito, que os teus filhos te respeitem e te valorizem, é preciso, antes de mais nada, que você seja coerente com eles. E por fim, o sétimo princípio. Precisa estar claro o papel de cada um na casa. Quem é a autoridade? Quem é a mãe, quem é o pai, quem é o filho? Esses papéis precisam estar muito claro na dinâmica do dia a dia da casa de vocês, certo? Eu percebo assim que algumas mães, alguns pais, algumas não, muitos na verdade, eles têm medo, eles receiam
que os filhos fiquem traumatizados se eu for um pouco mais firme com eles? Olha, primeira coisa que nós precisamos entender é que é impossível você blindar o teu filho de qualquer trauma, ok? Claro que nós, como pai e mãe, como mães, né, nós desejamos o melhor para os nossos filhos. E esse senso de proteção, ele não pode ser uma proteção que blinde o filho de sofrer frustrações, de sofrer traumas, ok? O nosso instinto de mãe protetor deve ser aquela proteção verdadeira, importante e necessária, como por exemplo, não se machucar, que venha fazer qualquer coisa que vá machucar fisicamente, psicologicamente ou até espiritualmente. Então isso é correto, é necessário. Porém, blindar o filho, achar, mãe, que você vai conseguir lá na escola brigar e resolver para poupar o seu filho, não é o melhor caminho. Pelo contrário, veja bem, os traumas, as frustrações, os problemas, as dificuldades moldam o nosso caráter, nos trazem oportunidade de sermos pessoas melhores. Então, por mais que você ame intensamente o seu filho, por mais que você se esforce, se você se desdobrar, você não vai ser capaz de poupá-lo de algum trauma, de alguma frustração, ok? Você precisa entender isso, porque isso pode trazer paz para você. Isso, lembra que eu falei que eu comecei a estudar e a pesquisar sobre educação de filhos, mas eu me cobrava muito, eu carregava um sentimento de culpa por muito tempo, porque eu sabia, eu tinha noção que às vezes eu falhei aqui, falhei ali, queria retomar, mas isso vai traumatizar. Até que eu entendi que eu sou mãe de carne e osso, eu sou um ser humano como você, eu sou um ser humano como minhas filhas, assim como você. Nós vamos errar, sim, infelizmente. Nós vamos cometer erros, infelizmente. E ainda, mesmo sem querer, nós podemos traumatizar os nossos filhos. Claro que nós não vamos fazer isso de livre e espontânea vontade, conscientemente, de jeito nenhum. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque precisa ficar claro que você, mãe, é autoridade na vida do seu filho. Deus te constituiu assim. E você não pode ficar refém de um medo que vai ou não traumatizar seu filho e aí deixar de exercer essa função. Você sabia que uma criança que é educada com esse senso de autoridade sobre a vida dela é uma criança emocionalmente segura? Ela sabe que tem alguém em quem ela possa confiar. Ela entende que isso vai ser feito ou vai deixar de ser feito porque existe alguém que mentora, que cuida, que protege e que ama. Então não tenha medo de dizer não, sabe? Essa geração de pais perdidos, reféns dos filhos, com medo de traumatizar, não sabem dizer não. Sabem apenas valorizar, presentear, agradar, né, a felicidade do filho, e isso que importa, e não dizem não. E, gente, basta nós olharmos à nossa volta. Você que está me ouvindo, eu não sei onde você mora, se é uma cidade grande, pequena, mas olha ao seu redor. Será que isso funcionou? Será que isso deu certo? Não deu certo. Porque as crianças, além de estarem perdidas, estão inseguras, igualzinho aos seus pais. Então, você exercer a tua autoridade é você entender a missão que Deus te deu. Por vezes será necessário você dizer não. Por vezes será necessário você ser firme. Você é a maestra, você vai orquestrar, você vai dar a dinâmica, o tom, entende? O ritmo da sua casa. Então, mãe, quando você vê, ou quem sabe você pergunta, puxa, mas meu filho é assim, será que é culpa minha? Olha, não é uma questão de culpa, é uma questão de entender que sim, a responsabilidade é sua. Mas o mais importante é você saber que você pode retomar o caminho. Se até hoje você não exerceu a sua autoridade como mãe, está na hora de fazê-lo. Mais do que nunca é importante que você faça. E aí, de forma clara, se você já tem um filho adolescente, que já sabe fazer comparações, mas minha mãe não era assim, deixe claro.
Seja franca. Chegue diante do seu filho, isso não é errado, ele vai ver que você é humana e isso não faz você perder a autoridade, tá? Pelo contrário, você pode ganhar a admiração dele fazendo isso. Filho, até esse momento eu não tenho exercido autoridade como mãe. Por isso, mas eu tive o entendimento e eu preciso retomar. Então, a partir de agora, você vai perceber que a mãe vai ser mais firme. Você entendendo ou não entendendo, a minha postura é essa, mas eu sei que você vai entender, você sendo meu filho, me conhecendo, entende? E aí você começa a deixar claro. E aí, mãe, autoridade tem muito a ver com senso, com clareza do que quer. Sabe, às vezes as mães não exercem autoridade porque elas estão perdidas. E para você não ser essa mãe, para você não ficar perdida, você precisa ter claro, como mãe, o que você espera do seu filho. Qual é a visão que você tem dele daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? Como você espera que ele esteja? Como você espera que seja o comportamento dele para com você, mãe, né, para com os irmãos, na sociedade, na escola? Como? Entende? Então você é autoridade. E olha só, tem um item aqui que eu preciso falar. Jamais transfira autoridade. Você mãe, não sei se de repente você é mãe solteira ou você casada, enfim. Mas o fato é que você não pode transferir. Por exemplo, para os pequenininhos, se ele não está obedecendo, seu filho não está obedecendo, jamais faça isso aqui. Ah, não vai me obedecer? Eu vou contar para o seu pai. Pronto, você acabou de definir que você não é autoridade na vida dele. Você acabou de dizer que a pessoa que tem autoridade na vida do seu filho é o pai e não você. Essa palavra vai incutir na criança o entendimento de que, então eu posso continuar fazendo, mas a hora que meu pai chegar a coisa vai ficar feia para o meu lado, ok? Ou ainda, há mães que transferem para a escola, chegam na escola, viu? Eu queria pedir para a professora falar para minha filha fazer isso, porque eu falo e não adianta. Transferiu, quer dizer, você já não exerce autoridade, não tem autoridade e aqui poderia ter, você delegou e transferiu. Às vezes as mães trabalham o dia todo fora e deixam seus filhos com os avós, né? E vô e vó, gente, vô e vó, eles querem agradar, eles querem curtir, eles querem poder fazer com os netos o que não podiam fazer com os filhos, porque com os filhos as mães têm as responsabilidades de educar, de lapidar. Vô e vó não. Vô e vó quer curtir, certo? Então, mas você precisa deixar claro para a criança, inclusive na presença dos avós, de que você é a mãe, de que você é a autoridade. Por exemplo, olha, não pode comer doce antes do almoço. Entendeu, filho? Repita para a mãe, na frente dos avós. Ele vai repetir, certo? Pois bem, e se você comer? Eu não vou estar aqui para olhar. Se você comer, você sabe que isso já vai gerar alguma consequência, certo? Certo. E se a avó fizer escondido? Aí, mãe, você precisa de um bom senso. Claro que isso não pode ser frequente, a avó sempre vai dar doce antes do almoço, ela sempre vai quebrar a regra. Não, mas uma vez ou outra deixar a avó ser vó, tudo bem. Mas para a criança, precisa ficar claro que mesmo na sua ausência, você é mãe, você é autoridade. E como que se estabelece essa autoridade? Conversando, comunicando, conquistando a confiança, a segurança do seu filho no dia a dia. Então é isso. Não se esqueça que a genuína obediência, ela é um processo de conquista, é um processo no dia a dia. E como eu disse, a conquista requer muitas vezes que você invista energia, tempo, disposição, muita paciência, mas eu repito o que eu disse no início da nossa conversa, valerá a pena. Sem dúvida nenhuma valerá a pena. Você já imaginou? Você indo na escola por alguma razão e receber elogio, olha, parabéns. Sabe, pais, eu que atuo na área da educação escolar, olha, é impressionante, mas não é sempre que nós podemos fazer isso. Mas quando tem uma família que nós percebemos, porque, atenção, o que vocês vivenciam em casa reflete diretamente na escola, certo? Então, o comportamento da criança denuncia
como é na escola, perdão, como é em casa, certo? Por exemplo, a mãe fala, mas eu cobro. E aí, na escola, a criança nunca traz tarefa, tem alguma coisa errada aí, certo? No comportamento, na índole, no jeito que o seu filho trata as outras crianças. Então, tudo isso dão pistas de como é essa relação, né, de pai, mãe, filho, essa relação familiar. Entende? Então, é muito importante que nós entendamos o nosso papel, que nós tomemos um posicionamento de custe o que custar, leve o tempo que levar, eu vou investir na vida do meu filho. Eu realmente quero que ele me obedeça. Eu quero experimentar, eu quero viver como é ser a mãe de um filho que é genuinamente obediente. Eu estou disposta a pagar o preço. Eu estou disposta a investir tempo, a investir saliva, a investir oração, a investir atenção. Eu quero que meu filho me respeite, não apenas quando ele ficar adulto e tiver consciência do que é uma vida em sociedade, mas que ele me respeite agora, mesmo pequeno, que ele vá crescendo, entendendo que eu sou autoridade na vida dele, que eu amo ele, que eu quero o melhor por ele e por isso, por vezes, eu estabeleço limites. E por isso, por vezes, eu digo não, e por isso eu não comparo, e por isso eu explico e comunico e dedico tempo à comunicação com meu filho, e assim por diante. Eu estou disposta. Você está disposta? Valerá a pena. Um grande abraço e até a próxima!